Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. Hoje nós vamos fazer uma rápida retrospectiva da história da AIDS e saber que parcela da população mundial ainda está mais vulnerável à doença. Você vai conhecer também a Rede Cegonha, o programa do Ministério da Saúde que oferece acompanhamento integral da gestação aos 2 anos de vida do bebê. Você sabe o que são as doenças negligenciadas e por que recebem tão pouco investimento da indústria farmacêutica? A gente vai mostrar no programa de hoje. E você vai ver também que faltam políticas públicas para uma das doenças que mais matam no mundo, o acidente vascular cerebral. Você consegue reconhecer os sintomas? A partir de agora, a saúde está em foco. Há pouco mais de 3 décadas, o vírus da AIDS surgia devastador. Era uma sentença de morte. Hoje já existe tratamento, mas o número de contaminações ainda é alto, principalmente nos países da África e da América Latina. Silencioso e rápido, um vírus desconhecido se espalha pelo mundo. Os primeiros casos de AIDS aparecem nos Estados Unidos em 1981. A doença que ajudou a moldar a sociedade contemporânea já infectou 60 milhões de pessoas e causou 30 milhões de mortes. As pessoas supunham que fenômenos como foi a peste negra ou a influenza, a chamada gripe espanhola, não se repetiriam. Então a AIDS, eu acho que uma das coisas que aconteceu foi que ela pegou a todos de surpresa. De acordo com o último relatório das Nações Unidas, quase 34 milhões de pessoas viviam com o vírus da AIDS em 2010. Deste total, 31 milhões são adultos, sendo que as mulheres representam mais da metade dos soropositivos. 15,7 milhões estão infectadas. Apesar do nível de novas infecções pelo HIV ter caído na última década, o número total ainda continua alto. Cerca de 7 mil pessoas são contaminadas todos os dias. A África subsaariana reúne os maiores números da doença. São 22 milhões e meio de soropositivos. Depois vem o Caribe, na América Latina. Quase metade das pessoas que vivem com HIV nesta região estão no Haiti. No país, 2,2% da população tem AIDS. É uma situação que se aproxima já da situação africana, porque o Haiti é um país muito pobre, vem sendo afetado por uma série de crises políticas, agora recentemente um terremoto devastador. Depois do terremoto que devastou o país no ano passado, o risco de infecção aumentou. As violências sexual e de gênero se tornaram comuns nos campos de desabrigados. Em toda a América Latina, 1.600.000 pessoas vivem com HIV. E de acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para HIV e AIDS, metade não tem acesso a tratamentos. No Brasil, a situação é bem diferente. Aqui, 95% dos soropositivos têm acesso a medicamentos, o que faz do país um modelo nas políticas de tratamento e prevenção do HIV. O Brasil apresenta uma das menores taxas de incidência da doença, 0,6% para cada 100 mil habitantes. O Programa Nacional de AIDS fornece 20 tipos de antirretrovirais para mais de 200 mil pessoas. Papel fundamental, por exemplo, de Farmanguinhos, da Fiocruz, que ainda responde por quase 40% dos antirretrovirais produzidos no país. O relatório da UNAIDS também destaca a atuação de outros países na América Latina no enfrentamento do HIV. Em Cuba, até o ano passado, quase 12 mil pessoas foram diagnosticadas com o vírus. E segundo dados oficiais, o país conseguiu manter o índice de contaminação mais baixo das Américas. Outro avanço foi o controle da transmissão do HIV de mãe para filho. A cada ano, apenas 1 ou 2 crianças nascem infectadas. A Colômbia vem apostando num programa de educação sexual que se tornou modelo em todo o mundo. Já o Chile ajuda os infectados que ganham menos de $365 mensais. E o Peru incorporou ao Seguro Social o tratamento de antirretroviral. Os avanços da tecnologia, os avanços científicos e mais agora com o tema da gestão de conhecimento usando poderosas ferramentas da comunicação como a internet, nos assegura que, se bem não se vai eliminar,
sí vamos a controlar y fundamentalmente evitar que se siga propagando la pandemia. Como vencer o desafio de oferecer acompanhamento integral desde a gestação até os 2 anos do bebê? Vamos conhecer melhor o programa Rede Cegonha, que foi implantado em 2011 e já apresenta bons resultados. A Rede Cegonha vai garantir atendimento seguro, adequado e humanizado para gestantes e bebês atendidos pelo SUS. A assistência integral à saúde passa pelo pré-natal, parto e vai até os 2 primeiros anos de vida da criança. Ele vai ter um impacto muito grande. O Rede Cegonha vai reduzir a mortalidade infantil, a mortalidade materna, substancialmente no Brasil. Qualquer município pode aderir à Rede Cegonha. A meta do Ministério da Saúde é levar as ações do programa para todas as regiões do Brasil. Até 2014, devem ser investidos quase 9,4 bilhões de reais para que todas as unidades de saúde do país fiquem integradas à rede. A implantação das ações começou pelas áreas metropolitanas, por concentrarem um maior número de gestantes, e pelas regiões da Amazônia Legal e Nordeste, locais que têm os mais altos índices de mortalidade materna e infantil. O Ministério da Saúde, ao colocar o Nordeste como uma grande prioridade, para mim reconhece alguns erros históricos do caminhar do nosso sistema de saúde, né? O Brasil tem hoje cerca de 3 milhões de gestantes, sendo que mais de 2 milhões são atendidas pelo SUS. E a Rede Cegonha prevê uma série de cuidados para essa população. Entre eles estão a garantia de um mínimo de 6 consultas durante o pré-natal, com o auxílio transporte para se deslocarem até o posto de saúde mais próximo. Outro benefício é a realização de exames de ultrassom em todas as grávidas. Caso seja identificada uma gestação de risco, 9 tipos de exames complementares também terão recursos garantidos. As gestantes também vão poder conhecer com antecedência o local onde vão dar à luz. Vai acabar também com aquela história de que no momento que aconteceu mesmo o trabalho de parto, ela fica percorrendo todo o município buscando uma ambulância para ir atrás de maternidades. Os cuidados continuam com o nascimento do bebê. As ações do Rede Cegonha vão incentivar a promoção do aleitamento materno e vão garantir o atendimento médico especializado para a criança. As unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Cegonha, serão equipadas para transportarem um recém-nascido com segurança. A Rede Cegonha também vai investir na qualificação profissional. O Ministério da Saúde lançou um guia sobre a atenção à saúde do recém-nascido, que traz informações científicas sobre as mais recentes técnicas de assistência à saúde dos primeiros momentos de vida dos bebês. A publicação serve como atualização para os profissionais de saúde. Tudo isso, trabalhando integrado, tem um impacto muito maior. Antes isolado, certamente foi responsável por uma não redução da mortalidade materna e infantil. A gente sente prazer quando a gente tem um bom atendimento, tem várias pessoas se preocupando com a gente. Desde 2011, o programa Rede Cegonha já ofereceu mais de 20 milhões de consultas pré-natal, com a adesão de cerca de 4.800 municípios. As doenças negligenciadas chegam a causar 1 milhão de óbitos por ano em países da Ásia, África e América Latina. Elas atingem a população mais pobre dessas regiões e, por isso, interessam pouco aos laboratórios farmacêuticos. Doenças esquecidas que atingem 1 bilhão de pessoas no mundo. Descaso com vidas humanas. As chamadas doenças negligenciadas são enfermidades infecciosas e parasitárias, presentes em populações de países pobres ou em desenvolvimento. As áreas mais afetadas são principalmente as regiões tropicais e subtropicais do planeta. A OMS classificou 17 tipos de doenças negligenciadas. Entre elas estão doença de Chagas, leishmaniose, doença do sono, tuberculose, hanseníase e dengue. Esse termo surgiu pela negligência da indústria farmacêutica com o investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para medicamentos, vacinas e kits diagnósticos para certas doenças que não são lucrativas do ponto de vista do mercado global. A indústria farmacêutica, ela não se interessa por doença de pobre, de maneira geral. Ela não se interessa tanto por pessoas negligenciadas
e não se interessa por doenças negligenciadas. Entre 1975 e 2004, dos 1.556 novos medicamentos registrados no mundo, apenas 21, 1,3%, foram desenvolvidos especificamente para essas doenças. Nós lidamos para essas doenças com medicamentos do século passado, medicamentos desenvolvidos na década de 60, 70, 80 do século XX e que deveriam já ter sido superados pelo avanço tecnológico que nós temos. A leishmaniose, presente em 88 países, é tratada com remédios desenvolvidos na década de 1940. A doença do sono mata 60 mil africanos por ano, sendo que 1 em cada 20 morre por causa dos efeitos colaterais do medicamento, que é a base de arsênico. Para o tratamento da doença de Chagas, que registra cerca de 8 milhões de casos no mundo, existem apenas 2 tipos de remédio. A própria Roche, que detinha a patente, enfim, os direitos sobre o benzimidazol, repassou isso gratuitamente para o Brasil, né? Atualmente o benzimidazol é produzido no laboratório no Lafep, de Pernambuco, né? Que é um laboratório do governo que produz o benzimidazol, né? Então eles não tiveram nem interesse em comercializar mais, né? Para preencher as lacunas deixadas pela indústria farmacêutica, em 2003 a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com instituições públicas e privadas internacionais, lançou a DNDi. A ONG desenvolve pesquisas e novos tratamentos para combater as doenças negligenciadas. Isso significou organizar, chamar a atenção, reunir recursos e principalmente criar metas, né, de desenvolvimento de produtos, fazendo com que essas metas passassem a ter uma ação bastante consequente. O Brasil é destaque na produção mundial de medicamentos para assistência a doenças negligenciadas. O investimento em laboratórios públicos de produção saltou de quase 9 milhões de reais em 2000 para mais de 54 milhões em 2011. Recentemente, o Ministério da Saúde liberou quase 26 milhões de reais para que os 26 estados e o Distrito Federal fortaleçam as ações de vigilância epidemiológica contra algumas doenças negligenciadas. Para Paulo Buz, além do acesso a tratamento, as doenças negligenciadas também têm que ser enfrentadas com políticas sociais e ambientais. Se você melhorar as condições sociais e ambientais, dando renda para as pessoas, fazendo saneamento básico, habitações melhores, você terá a vulnerabilidade dessas pessoas a essas doenças se reduzirá, a prevalência dessas doenças se reduzirá e, portanto, a necessidade de medicamentos também se reduz, já que você não tem a doença porque você fez prevenção. É quase um resgate social, é quase um dever a mais, né? Além do enfrentamento das grandes questões de saúde geral, você ter a capacidade de fazer o enfrentamento daquilo que é o inaceitável. Você provavelmente conhece ou já ouviu falar de alguém que tenha tido um derrame ou acidente vascular cerebral. A doença é a principal causa de incapacidade e morte no Brasil. O Canal Saúde foi às ruas para ver se os brasileiros estão informados sobre os sintomas da doença. Você sabe o que é AVC? AVC? AVC. Não, sei não. É uma doença que dá no pessoal de idosos, não? É uma doença relacionada ao coração. Um derrame. É a principal causa de incapacidade no mundo e a doença que mais mata no Brasil. O AVC, ou acidente vascular cerebral, acontece quando há o entupimento ou rompimento de uma artéria no cérebro. Atinge 1 em cada 6 pessoas e leva mais de 6 milhões à morte por ano no mundo todo. Uma tia minha que morreu disso. Eu tive um irmão que faleceu. Minha avó teve 3 AVCs. Um colega meu que trabalhava na empresa comigo, ele sofreu um AVC, se recuperou, depois teve outro, não ficou normal de novo. Meu pai teve um AVC, a minha mãe teve um AVC, morreram, né? Muita gente tem AVC, né? Lá perto lá em casa tem gente, principalmente na minha idade, e outros que está chegando dos 60 para lá, sempre dá, né? Sempre dá? Sempre dá. Então o brasileiro não está preparado, porque não era para acontecer sempre, né? O brasileiro sempre é aquele velho ditado, né? Só fecha a porta depois de roubado. É de se ficar assustado. Vida sedentária, genética, problemas com a pressão arterial, obesidade, tabaco e estresse. Quem escapa de todos esses fatores de risco?
A boa notícia é que é possível evitar que a doença se instale, cuidando da saúde e conhecendo os sintomas. Mas mesmo com tanta gente por perto tendo AVC, os brasileiros, na maioria das vezes, estão desinformados. Quais são os sintomas de um AVC? Não sei lhe informar. Paralisação na face. Deu branco. Fica defeituoso, né? É uma paralisação que você tem e que você, em questão de minutos, você pode socorrer uma pessoa fazendo alguns testes com ela. Mandando ela levantar os 2 braços, mandando ela sorrir ou mandando ela pronunciar uma frase completa para ver se ela vai dizer ou se vai distorcer a boca dela. Aí você pode socorrer. Reconhecidos os sintomas, quanto mais rápido o socorro, menor a possibilidade de sequelas. A orientação no mundo todo é que se chame o Serviço Móvel de Urgência. No Brasil, o SAMU, pelo número 192. Em um atendimento ideal para o AVC, o paciente precisa ser avaliado rapidamente. Em 80% dos casos, quando é identificado um AVC isquêmico, pode ser indicado o tratamento com um trombolítico, que faz com que o sangue volte a fluir nas artérias. Esse tratamento só é indicado até 4 horas depois dos primeiros sintomas e exige a presença de uma equipe multidisciplinar, além de um ambiente hospitalar apropriado. Esses doentes tratados adequadamente, eles têm menos sequelas, eles têm menos incapacidade e eles morrem bem menos, de modo que a sobrevida desses doentes tem uma qualidade muito melhor do que dos outros doentes. A melhor opção para um atendimento rápido no caso de um AVC é ligar para o SAMU, número 192, ou para o Corpo de Bombeiros, 193. O Saúde em Foco dessa semana fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!